Estava gravando. Olá, novamente Teofino Raul para vocês, e esse é o nosso canal, né? Estaremos tendo um resumo daquilo que é o nosso assunto que estamos a estudar em Daniel e Apocalipse. Bem, por que então é importante estudarmos Daniel e Apocalipse? Porque Daniel e Apocalipse, eles nos revelam acerca do tempo do fim. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala que essas coisas foram reveladas a João sobre as coisas que brevemente devem acontecer. E também em Daniel capítulo 8, fala ou nos mostra que aquelas visões foram dadas para um determinado tempo do fim. É isso que João lhe foi mostrado, e assim também foi mostrado a Daniel. Então, por que é necessário então estudarmos esse livro? Por que chega a ser tão importante? Porque nos relembra ou nos remete ao tempo do fim. Bem, como eu estudaria a história dos outros simplesmente contextualizar no contexto do passado? A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 10, nos versículos 3 e versículo 6, fala que as coisas que aconteceram aos nossos pais, né, ao povo de Israel, nos servem como figuras, ilustrações, né, para que nós não cometamos os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Então, Daniel e Apocalipse têm narrações que servem para os últimos acontecimentos da história da Terra. E o mais agravante de tudo é que tudo quanto tem a ver com o tempo do fim, nós estamos lá. Nós somos a quarta geração dos filhos de Israel. Depois dessa geração não há outra. Nós somos o último povo que veremos ver Jesus vindo das nuvens dos céus. Então, nós somos o povo do tempo do fim, e é muito importante estudarmos isso. Bem, as coisas do presente, nós entendemos elas acontecendo porque nós temos praticamente aquilo que é a revelação de Daniel e Apocalipse. Por isso é que estamos a primar aqui que esse livro é tão importante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 13, Paulo fala que não deixarei exortar-vos acerca destas coisas, nesse caso as presentes verdades, ainda que bem as saibais, e não deixarei, né, de exortar-vos, né, dessas coisas, não deixarei o tempo, nesse caso Paulo falando, antes que vos seja advertido essas coisas todas que ele falava sobre a verdade presente, a presente verdade. Então, quando se fala de verdade presente, fala-se de as coisas que acontecem na época, as coisas de hoje. Bem, hoje em dia temos fome, temos terremoto, temos guerra. Então, qualquer assunto que teria que se falar, teria que ser algo bem assim presente. E bem relacionado aos nossos dias. Hoje em dia há doenças como o coronavírus, então assuntos relacionados à verdade presente teriam que dizer praticamente diretamente tal como estão descritos nas escrituras, e serviriam de tal modo como aproveitáveis para nós hoje. Bem, em cada tempo, em cada época, Deus tem uma verdade a anunciar, e Deus, por sua vez, em cada tempo teve uma mensagem de misericórdia. De acordo a cada situação que se passava, Deus levantava um profeta para falar contra aquilo que está a se passar. E isso é que se chama verdade presente. No tempo de Noé, teria que vir o dilúvio, o povo, né, era convidado a entrar na arca que Noé construiu, pela misericórdia de Deus. Aquela arca representava a salvação. E os que não entraram foram destruídos pelo dilúvio. Então, a verdade presente de Noé era o juízo que deveria ocorrer
né? Pela ocasião do dilúvio que deveria inundar toda aquela terra e todos quantos não tivessem na arca deveriam perecer e morrer naquelas águas aí. Então, a verdade para aquele tempo era entrar na arca, era escapar da destruição através das águas que era o dilúvio. E depois passaram um tempo e veio Moisés. Moisés pregou a saída de uma terra para outra, que era a saída do Egito para Canaã. E depois vieram outras demais pessoas e até veio o próprio Jesus que pregou justificação pela fé e pregou acerca do reino de Deus, né? E ele nos pregou muitas coisas como obediência a seus mandamentos. E também veio João Batista, também pregou acerca do arrependimento. E veio outros e outros demais, e em cada época, segundo a necessidade, segundo as coisas que se viviam, Deus tinha uma mensagem para o seu povo, e essas mensagens se chamavam verdades presentes ou verdades da época. E nós hoje temos aquilo que é a nossa verdade presente, descrita no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até o 12, nós aí temos as verdades presentes para a nossa época. Quer dizer que o resumo de todas as mensagens que poderíamos estudar estando a falar às outras pessoas demais, né, fora de nós, teriam que ser baseada no livro de Daniel e Apocalipse, pois ela tem a ver com o tempo do fim, com o nosso tempo. Bem, o versículo 6 nos faz uma introdução geral, que viu-se o primeiro anjo voar pelo meio dos céus, e esse tinha o evangelho eterno para proclamar a todas as tribos, nações, línguas e povos, né? E no versículo 7 temos a seguinte declaração, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Bem, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, ele não se entende como se lê. Ele necessita de outros textos da Bíblia para podermos ter a real compreensão. Por isso é que ele utiliza algumas figuras, como a mulher, né, vestida do sol. Como é que uma mulher vai se vestir com o sol? E debaixo dos seus pés havia lua. Como é que uma pessoa vai ter lua debaixo dos seus pés? Então ele utiliza algumas figuras assim. Apocalipse fala de 7 olhos, fala do dragão, né? E fala também de vários outros itens como estrela, candelabros. Todas essas expressões aqui são utilizadas dentro do livro de Apocalipse. Muitas pessoas se sentem assustadas e nem vão para lá, porque parece ser assim meio assustadoras. Mas, graças a Deus, né, há praticamente compreensão que Deus tem dado aos seus servos, os profetas, para podermos ter uma noção coesa daquilo que é a palavra de Deus. Bem, estrelas na profecia em Daniel, em Apocalipse, representam anjos. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste à tua destra, as 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 castiçais, ou candelabros, são as 7 igrejas. Então é isso que João nos mostra. Então devemos nos espantar com aquilo que se refere ao livro de Apocalipse, pois são apenas figuras que ele utiliza, pois embora amedrontadoras, mas elas têm um significado assim bem simples e bem direito para nós. Bem, a primeira mensagem angélica, que está no capítulo 14, versículos 6 e 7, são as mensagens que a gente estará aqui fazendo menção. Primeiro, o profeta diz que viu o primeiro anjo a voar pelo meio do céu. Anjos na profecia representam mensageiros, ou seja, anjo significa mensageiro, aquele que transmite a palavra de Deus. E não é um anjo literal a qual Deus deu a responsabilidade pela qual o evangelho devesse ser pregado ao mundo, mas é referente a pessoas sérias nas coisas de Deus e que essas deveriam
por sua vez, levar o evangelho diante do mundo. Malaquias capítulo 2, né, no versículo 7, nos fala que o sacerdote é o anjo do Senhor e ele guarda a lei. Então, primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que Deus nos escolheu como nação santa, povo escolhido e peculiar, né? E nos escolheu como seus sacerdotes. Então, sacerdotes representam todos aqueles que são servos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, como nos diz Apocalipse capítulo 12, versículo 17, a característica da mulher igreja na profecia, de acordo com Efésios capítulo 5, versículo 22. Então, tá aí. O anjo de Apocalipse representa pessoas, um grupo, um movimento de pessoas que pregam a verdade bíblica. Isso é em toda a sua esfera e até os 10 mandamentos. Isso é referente também à guarda do sábado, pois é o quarto mandamento, do versículo 8 até o versículo 11. Então aí temos essas declarações e o anjo pregava isso, a guarda dos mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 38, 39 a 40, nos conta a história de uma mulher que teve um marido e ela perdeu esse marido, o marido acabou por falecer. E de acordo à lei de Moisés, era que quando alguém perdesse o marido, essa pessoa deveria ficar com o menor desse senhor. E ela ficou com o menor também morreu. Isso sucedeu ou aconteceu por 7 vezes. E ela, quando morreu, os judeus chegaram a Jesus perguntando: Jesus, como é que seria então o caso dessa mulher, né? Ela deveria casar, nesse caso, com todos? Ou com quem deveria casar? E Jesus falou: errais não conhecendo as escrituras, porque nos céus nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como anjos santos nos céus. Então você vê aqui que Jesus faz comparação de ser humano, aquela mulher, nesse caso com anjo, nesse caso no sentido da pureza, anjos nos céus, que são puros e santos, reverentes a Deus, como nos diz Ezequiel capítulo 1, versículo 11, onde é apresentado a visão no santuário, os anjos diante da arca cobrindo o rosto, em sinal de reverência a Deus. Bem, a Bíblia também nos fala em Gálatas capítulo 4, versículo 16, que Paulo fala que e não me rejeitaram em concernente àquilo que era uma tentação na carne de Paulo, mas antes receberam-me como um anjo, como a Jesus Cristo mesmo. Isso é o que a gente acaba de constatar naquilo que é os evangelhos. Bem, então, anjo de Deus representa aquilo que é os servos de Deus que teriam que proclamar uma mensagem. E essa mensagem são as verdades presentes descritas no livro de Daniel e Apocalipse, principalmente Apocalipse capítulo 14, versículo 6 aos versículos 12. Bem, a guarda dos mandamentos chega a ser muito importante, por quê? Porque o sábado, que faz parte de um dos mandamentos, é o sinal entre nós e Deus. E isso aqui não só é um sinal entre Deus e seu povo, o sábado, a guarda dos mandamentos, isso está em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20, fala que sábado é o sinal de Deus entre Deus e seu povo. E também Êxodo capítulo 31, versículo 16 ao versículo 18, nos mostra que o sábado é o sinal de Deus com o seu povo. E o sábado não só chega a ser sinal entre Deus e seu povo, mas também ele é proteção, não só sábado, os mandamentos em si, honrar pai e mãe, toda essa coisa aqui, descrita nos mandamentos dele, acabam sendo um sinal e uma proteção contra os males ou os ataques de Satanás. Nós não estamos fora dos ataques de Satanás, não guardando os mandamentos dele, porque
A Bíblia, por exemplo, nos mostra em Apocalipse capítulo 7 sobre os que receberam o selo de Deus. Esses sim não poderão ser destruídos, né? Porque tem o selo de Deus ou o sinal. O sinal é um dos mandamentos que já fiz menção há pouco. Então, o selo de Deus ou o sinal dele, a guarda dos mandamentos, nos protege dos ataques de Satanás. Todos quantos forem afligidos pelas últimas pragas descritas em Apocalipse, capítulo 16, esses são aqueles que são desobedientes a Deus e são aqueles descritos que guardam, ou seja, receberam a marca da besta, desobediência contra os mandamentos de Deus. Então, esses não terão a proteção de Deus. Então, é muito importante sim, porque guardar os mandamentos de Deus, porque nos serve de sinal e de proteção contra os ataques de Satanás. Bem, então, esse é um item. E para terminar esse fio aqui de proteção, a Bíblia nos diz no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Esse temer aí do anjo é referente àquilo que é a mensagem de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Temer a Deus, que nós compreendemos segundo Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6, que é a guarda dos mandamentos. Então, os anjos do Senhor, que têm estado sobre a terra, fazendo muito dos trabalhos dentro do plano da redenção, eles só poderão nos proteger dos ataques de Satanás se nós tivermos o selo de Deus, ou seja, se nós vivermos em conformidade com os seus mandamentos. Bem, outro item, fora daquilo que é o temer a Deus, né? Vamos voltar novamente para o versículo 6 de Apocalipse, capítulo 14. Já deciframos quem é um anjo, somos nós, mensageiros de Deus, que guardamos o mandamento de Deus e temos o testemunho de Jesus. Mas fala que o anjo voava pelo meio dos céus, né? Como é que eu e você, sendo mensageiros de Deus, poderemos estar a voar no meio dos céus? Isso é complicado, claro. A Bíblia nos fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, fala que pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra, né? Onde Cristo está nesse caso. Então, voar pelo meio dos céus representa que, pois embora sejamos seres humanos, carne e sangue, estejamos nesse mundo de pecado, mas a nossa mente deve ser ligada aos céus. Nossa mente deve ser ligada às coisas de Deus. Todo o nosso propósito, nosso tipo de trabalho, em tudo quanto nós metemos mão para fazer, deve ser de acordo à vontade de Deus. Então, isso é o que a Bíblia nos narra como um anjo estando no meio dos céus. João, capítulo 16, capítulo 17, né, versículo 16, 17 e nos demais versículos fala que estás no mundo, mas no mundo não sois, né? Assim como Jesus veio no mundo e foi embora para o céu, assim também nós somos peregrinos, viemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Viemos com uma missão que é expandir o Evangelho de Cristo e levar a palavra de Deus para as demais pessoas, porque a palavra de Deus é vida. Diz João capítulo 5, no versículo 29, né, que vós cuidais ter a vida eterna, nesse caso na palavra de Deus, examinando as escrituras. Então é isso. Bem, já deciframos o que é o anjo na profecia, representando o povo, nós que guardamos os mandamentos de Deus e pregamos ao mundo. Já deciframos também o que é voar pelo meio dos céus, que representa uma pessoa, após embora estando na terra, mas tem um intuito e sua vida toda consagrada a Deus. E fala que esse anjo tinha o evangelho eterno. Esse evangelho eterno é o mesmo que o evangelho do reino que está descrito em Mateus capítulo 24, versículo 14, que fala que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, tribo, língua e povo, e então virá o fim.
Então, o evangelho que a gente prega, concernente à verdade presente, Apocalipse, que a gente está estudando aqui, é o que fará com que Jesus venha tão logo e que fará com que as pessoas se convertam. Então, é importante pregá-los, sim. E é isso aí. Agora, há uma coisa aí. O anjo, né, diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 14, estamos a decifrar ele. Versículo 6, que vi o primeiro anjo a voar pelo meio dos céus. Então, se ele estava a voar é porque tinha asas. O que representa voar na profecia? Pelo meio dos céus já compreendemos que é uma vida consagrada, pois embora estando na terra, mas vivendo de acordo à vontade de Deus. Mas como é que eu teria asa, sendo que não sou um anjo literal? Bem, Salmos capítulo 147, versículo 15, fala que envia os teus mandamentos à terra e a tua palavra corre velozmente. Então, asa é sinônimo de velocidade. E é a velocidade ou a intensidade com que o evangelho deve ser pregado. E então isso aí é o que nos remete à asa. E na profecia, a rapidez com que o evangelho deve ser pregado, a urgência da pregação do evangelho. Então isso aqui é que nos remete à asa dentro daquilo que é o contexto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Então, aqui ficou uma introdução que a gente teria que tratar. Bem, outro item é temer a Deus, dar-lhe glória. Então, a glória é um dos itens do versículo 7 de Apocalipse, capítulo 14. O que é glória nas escrituras que o anjo estava a dizer que nós, como anjos de Deus, deveríamos pregar? Então, glória a Deus, isso está descrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, glória representa em todo o nosso fazer, quer seja no comer, no beber, no pensar, no vestir, tudo deve ser de acordo à vontade de Deus. Agora, o que você tem comido tem sido de acordo à vontade de Deus? Bem, há pessoas que comem de tudo um pouco. Comem porco, comem de tudo um pouco. Comem coisas que prejudicam a própria saúde e não chega, de certa maneira, a glorificar a Deus. Então é isso. E poderemos falar com mais detalhes sobre isso. Sobre homem não vestir roupa de mulher, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Homem não pode vestir roupa de mulher e vice-versa. Mulher não pode vestir roupa de homem. A pessoa não pode comer carnes ou comidas assim prejudiciais à saúde, como a carne de porco e as carnes impuras, como a lebre, a cegonha, a coruja, e outros animais mais, peixes que não contêm escama, como a espada e o bacalhau, como aqui em Angola se faz. E todas essas coisas aqui são coisas que não seriam boas para glorificar o nome de Deus no contexto da alimentação, porque elas são de todas as maneiras proibidas por Deus e são carnes impuras para a nossa própria alimentação. Isaías capítulo 66, versículo 17, fala que os que se purificam no jardim, né, os que se consagram no jardim, os que comem a carne de porco e a carne de rato, juntamente serão consumidos pelo Senhor. Consumir significa destruir. Então Deus vai destruir esses que fazem coisa desagradável ao corpo dele, ao templo do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e quem destruir, Deus o destruirá. E como é que temos destruído esse templo? Através do que comemos e do que bebemos. O que é que você come? O que é que você bebe? Então, bebida alcoólica não seria boa para a nossa saúde. Isso está em Levítico, capítulo 10, versículo 9, né? Fala que o povo de Deus não poderia entrar no santuário ou na congregação, na tenda da congregação, com o vinho. O vinho não porás diante das minhas portas, diz assim o Senhor.
também nos mostra no livro de Juízes, capítulo 13, quanto a mulher de Manoá, que era pai de Sansão, quando ela deveria nascer, o menino que seria nazireu de Deus, a mãe não teria que consumir bebida forte, né? Nem teria que comer nada impuro ou imundo, como as comidas que fizemos referência há pouco. Bebida alcoólica não é para os nazireus de Deus ou os filhos de Deus, pois destrói o templo do Espírito Santo, e quem assim o faz, Deus o destruirá, isso está escrito. Então, dar glória a Deus em todos os nossos aspectos, na nossa forma de vestir, pensar, andar e tudo mais, deve ser de acordo à vontade de Deus. Bem, outro aspecto que a Bíblia nos fala é o juízo. Apocalipse capítulo 14, versículo 7, nos fala também do juízo, porque é a vinda da hora do seu juízo. E esse não é um aspecto que vamos falar, pois é um assunto muito grande, mas nos fala também sobre adoração. E adorar é aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Bem, a adoração hoje em dia é caracterizada de várias formas e nós temos sido muito ignorantes quanto a esse aspecto aqui. Deus está procurando por verdadeiros adoradores. A Bíblia nos fala em João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito e importa aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós temos adorado a Deus em espírito e em verdade. Como é que nós nos prostramos de joelho diante de um ser humano como o Papa, como líderes religiosos, e falamos que adoramos a Deus em espírito e em verdade? Na realidade, nós não sabemos o que falamos. Outro aspecto interessante, será que podemos nos ajoelhar diante de um ser humano, pedir perdão? Será que podemos adorar um ser humano? Isso aqui é mais que claro pelas escrituras que não podemos. Êxodo capítulo 20, no versículo 3, fala: não terás outros deuses diante de mim. Isso tem a ver com adoração a estátuas, escultura e não só a seres humanos também. A Bíblia, por exemplo, nos mostra em Atos, capítulo 10, no versículo 25 a 26, a história de Cornélio, né, um servo de Deus, e a história de Pedro, também outro servo de Deus. Cornélio, quando ouviu a fama de Pedro e se encontrou com ele pessoalmente, ele ajoelhou-se e diz a história que o adorou. Mas Pedro lhe disse: levanta-te, que eu também sou homem. Né? Aí Pedro estava ensinando que a adoração, ficar de joelho, não é para um homem, mas é para Deus. João também recebe uma visão, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que ele queria se prostrar ou queria estar de joelho diante de um anjo. E o anjo disse que também ele deveria adorar simplesmente a Deus, deveria se levantar, pois ele era conservo dele e dos irmãos dele, adorar a Deus, né, que fez os céus e a terra. Então o anjo mostra isso a João, que João não poderia se ajoelhar diante de um simples anjo. Até anjo, irmãos, que nunca pecou, não aceita adoração, quanto mais a um homem pecador, como muitos dos líderes que têm estado por aí. Então também não podemos adorar. E outra coisa concernente à adoração é os barulhos nas igrejas. Deus está no silêncio. Isso está em 1 de Reis, capítulo 1 de Reis, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 13. Aí nos mostra o próprio profeta, né, que viu, ou seja, ele estava a procurar onde estava Deus. Deus lhe disse: Elias, sai e vem e vê. E Elias foi, viu um terremoto, e ele disse que Deus não estava no terremoto. Viu outras manifestações assim, viu um redemoinho e Deus não estava lá. Viu nuvem, né, com trovões, e Deus não estava lá. E ele disse que depois viu uma voz suave, assim que nem no silêncio. E Deus ali estava e falou com ele. Então Deus está no silêncio. Abacuque capítulo 2, versículo 20, fala que Deus está no seu santo templo, portanto cala-se diante dele toda a terra. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 33, capítulo 14, versículo 33 de 1 Coríntios,
fala que Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Deus é o Deus do silêncio, Deus da calma, Deus da ordem. Então, Ele requer isso de nós como seu povo. Então, Deus requer isso de nós e nós devemos fazer caso disso. O culto não deve ser com barulhos, não deve ser um fala, um tá a orar, um prega, outro tá a bater palma, um xinguila, outro cai no chão. E todas essas coisas que temos visto nas igrejas não têm sido forma coesa para se adorar a Deus. Deus requer ordem, silêncio no seu culto. Então, esses são aspectos que devem fazer com que nós adoramos de toda maneira a Deus. A adoração a Deus não tem só a ver com todos esses itens que tratamos, mas com a nossa própria vida. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, que rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo santo e agradável a Deus, como um sacrifício vivo, pois é o vosso culto racional. Então, culto racional, ou adoração, né, a Deus, se dá pela nossa forma de viver no nosso corpo. Tudo quanto nós fazemos, o que nós assistimos, as novelas, bonecos, não sei o que, tem dito na realidade a quem nós adoramos. As músicas que ouvimos têm influenciado na nossa vida. João diz que se o vosso corpo, né, for mau, então, se os vossos olhos for mau, todo o vosso corpo será mau. Então, o que nós vimos influencia em todos os aspectos da nossa vida, o que nós ouvimos também influencia em todos os aspectos da nossa vida. Isso tem a ver ou tem que ver com adoração. Bem, para terminar, esse é o último item que queria aqui tratar com vocês, e essa é uma introdução daquilo que são as mensagens angélicas. E nós teremos privilégio de falar de outros demais itens, mas por enquanto paramos por aqui. Deus vos abençoe e vos faça compreender totalmente a sua vontade e optemos em ouvir mais a voz de Deus do que simplesmente a voz daqueles que são nossos amigos, pastores ou pessoas com quem estamos acostumados a partilhar a palavra de Deus. E se a palavra de Deus falou tão forte no teu coração, não hesite, ouça essa palavra e procura vivê-la. Deus abençoe e tenha um ótimo dia e a paz de Deus repouse sobre vocês, irmãos. Amém?